Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão, queridão, nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025, agora com a voz já limpinha, graças a Deus. Prometo que vou tentar me segurar nesse jogo de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain para poder continuar o restante da semana conversando com vocês aqui, sem ficar com aquela voz de pato rouco que eu tava ontem. Vai ser difícil, porque eu tô prevendo um grande jogo do Flamengo para cima do Paris Saint-Germain. Essa semana é uma semana maravilhosa, é uma semana que vai deixar todos os torcedores e todas as torcedoras rubro-negras com aquele sentimento de ansiedade. Afinal de contas, temos a oportunidade de escrever história mais uma vez se a gente conquistar o título mundial. E vou falar uma coisa para vocês, é claro que o time do PSG é um grande time, sim. O Luiz Henrique é um treinador que eu admiro muito, é um treinador que eu já vi trabalhando muito bem no Barcelona, em outras equipes e agora no Paris. Foi o treinador que tirou o Paris Saint-Germain da fila. Neymar, Messi, Ibrahimovic, Lucas Moura, muitos craques passaram no Paris Saint-Germain e não conseguiram levá-los à conquista da Champions League. Mbappé, vários tentaram e não conseguiram. Mas com a chegada do Luiz Henrique, a equipe do PSG virou uma equipe mais sólida, virou uma equipe coletiva, uma equipe que não depende apenas dos seus principais atletas, mas sim da coletividade. Vocês que me seguem há muito tempo sabem o quanto eu gosto de equipes que trabalham primeiro a coletividade para depois ressaltar as qualidades individuais dos atletas. É por isso também que eu gosto muito do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, porque é um Flamengo que trabalha demais em cima da coletividade e muito pouco em cima da individualidade. A boa notícia para nós, torcedores e torcedoras rubro-negros e rubro-negros de todo o país, é a volta do Pedro. Pedro voltou com muita mobilidade no último jogo contra a equipe do Pirâmides e deve receber mais minutos contra o PSG. Então o Felipe Luiz tem hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, para poder definir a equipe que vai enfrentar o poderoso Paris Saint-Germain, que não está no Intercontinental a passeio, não. Só para vocês terem uma ideia, os caras estão organizando fanfests, assim como são feitos nos mundiais de seleções, são vários os eventos lá no Catar. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, a Qatar Sport Investments, que é a dona do PSG de verdade, com mais de 70% das ações do Paris Saint-Germain, é de Doha, no Catar. Então os caras querem, em casa, provar o valor. E deve ser o jogo que vai atrair mais público nesse Mundial. O primeiro jogo entre Flamengo e Cruz Azul teve pouco mais de 7 mil pessoas no estádio. No jogo contra o Pirâmides, foram 8.360 pessoas aproximadamente. Esse contra o Paris Saint-Germain deve ter uma mobilidade maior e estima-se que possa até ultrapassar os 20 mil torcedores dentro do estádio, que é o mesmo estádio que o Flamengo fez as duas últimas partidas. Isso porque é a final, e só de ser a final já tem um atrativo a mais, mas também por ser o Paris um time de empresários de Doha, que vão trabalhar muito para encher o estádio com torcedores do Paris para poder fazer uma festa diferente, para poder fazer uma festa bacana, para fazer uma festa bonita. Então, devemos ter um público aí 3, 4 vezes até maior do que a gente vinha tendo até agora, o que é uma coisa que nós gostamos muito. Até se o público for contra o Flamengo, como parece que será, os jogadores e nós, torcedores, gostamos de jogar com casa cheia, né? O mundo todo está de olho nessa partida entre Paris e Flamengo, porque são duas forças bilionárias do futebol mundial. O Paris com um investimento massivo, também financeiro, em cima da equipe, e o Flamengo, uma das equipes mais caras da América do Sul. Não é a mais cara, né? O Palmeiras investiu mais, tem jogadores mais caros do que o Flamengo, tem um elenco mais caro que o Flamengo, mas o Flamengo fica ali no top 3 das equipes mais caras da América do Sul, com certeza. E o Flamengo é top 1 das equipes mais endinheiradas da América do Sul. Então, por que até agora nós não tivemos o avanço de nenhuma contratação para 2026? É disso que eu vou tratar com vocês nesse vídeo agora. Eu vou explicar para vocês
quais são as amarras que o Flamengo tem hoje para ainda não ter anunciado nenhum reforço até o momento. Bem, da verdade é que a janela não abriu, mas vocês sabem que não precisa da janela estar aberta para os anúncios poderem acontecer. O que precisa é contratar. E aí depois registra-se os jogadores dentro da janela de transferências. Mas o atleta já pode chegar, já pode treinar, só não pode fazer jogo oficial. Então eu vou explicar o que está faltando para o Flamengo poder começar a ir no mercado efetivamente, apesar do que eu venho dizendo para vocês, que o Flamengo não vai investir tudo aquilo que se esperava que investisse já no comecinho do ano, beleza? Então fica aí até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada sobre o Mengão Queridão. Ajude-nos a alcançarmos a marca de 187 mil inscritos e a meta de likes de 4.500 likes. Se você quiser e puder colaborar financeiramente com o nosso canal, o nosso Super Pix está bem aqui na telinha, fabriciomllopes@gmail.com. Espero que vocês colaborem com qualquer valor. E olha, aqui na descrição desse vídeo tem uma série de produtos que eu separei para vocês, produtos oficiais e licenciáveis do Flamengo, numa parceria entre o YouTube, o canal Resenha Rubro-Negra, a Shopee, o Mercado Livre, o Netshoes e o Magazine Luiza, para oferecer a você a comodidade de adquirir os produtos aqui enquanto você assiste os nossos vídeos. E tem mais um detalhe, se você adquirir qualquer um desses produtos que está sendo oferecido aqui na descrição desse vídeo, cerca de 15% a 20% do valor total da sua compra vem para o nosso canal. Ou seja, você fica bonitão com o manto sagrado e ainda ajuda o nosso canal. Mas não é só produtos do Flamengo que vocês podem adquirir aqui conosco, não. Se vocês quiserem comprar uma TV, uma Barbie para dar de presente, um jogo, um videogame, qualquer coisa que vocês quiserem comprar, um fogão, uma geladeira, é só vocês me chamarem através do WhatsApp que está aqui na descrição também e falar: Fabrício, estou precisando disso daqui. Eu vou trazer para cá e aí você vai adquirir junto conosco. A ideia é que vocês adquiram aquilo que vocês precisam e ainda ajudem o nosso canal. Fechou? Tamo juntos? Nação, ontem nós tivemos o último jogo das semifinais da Copa do Brasil, onde Corinthians e Vasco, nos pênaltis, passaram para a final da competição. Isso tirou qualquer chance do São Paulo, por exemplo, de ir para Libertadores da América 2026. Os times que já estão classificados para Libertadores do ano que vem são Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol, Palmeiras, Vasco ou Corinthians, quem ganhar a Copa do Brasil ali. Na Argentina, Argentinos Júniors, Boca Juniors, Independente Rivadavia, Lanús, Platense, Rosário Central e Estudiantes. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O Flamengo, sim, fez sondagens em cima do Sebastián Vidia, tá? Do Independente Rivadavia. Só que tem um detalhe, pessoal. A ideia do Independente Rivadavia é justamente botar o nome dele para ser falado nos principais programas esportivos, seja na internet, seja nas TVs. Então, a notícia que vazou sobre a sondagem do Flamengo em cima do Sebastián Vidia veio de dentro do Independente Rivadavia, que quer capitalizar a atenção com essa notícia que eles soltaram na imprensa, tá? O Flamengo realmente, pessoas de dentro do Flamengo admitiram para mim que realmente sondaram um atleta e que há sim um interesse na procura de um jogador que possa atuar tanto pelo lado do campo como centroavante. E o Sebastián Vidia, ele tem essas características porque são características até mesmo diferentes das características do Pedro. Com o Sebastián Vidia, o Flamengo viu a possibilidade de um jogador que possa atuar como centroavante no lugar do Pedro e como segundo atacante jogando junto com o Pedro, descansando o Arrascaeta de vez em quando, tá? Mas isso não quer dizer necessariamente que o Flamengo vai contratar o Sebastián Vidia. Realmente, houve ali uma troca de informações sobre valores e se chegou ali a um consenso que entre 7 e 8,5 milhões de dólares seriam os valores interessantes para a contratação do atleta, mas o Flamengo não fechou nada ainda, nem no aspecto do Rivadavia, como no aspecto de ser
o Sebastián Vidia, o jogador que o Flamengo quer. O Flamengo espera algumas situações acontecerem para poder definir de verdade quem é o atleta que o Flamengo quer para aquela posição. Que o Sebastián Vidia é um dos atletas que o Flamengo tem interesse, isso é fato. Mas se vai ser ele ou não, aí são outros 500, até porque é um jogador muito problemático. Recentemente, há cerca de 2, 3 dias, se envolveu num acidente dentro do seu condomínio, onde estava dirigindo uma caminhonete supostamente embriagado. O Flamengo leva tudo isso em consideração. Não só aquilo que acontece dentro de campo, mas também o que acontece fora dele. Então, na Argentina, Argentinos Júnior, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense, Rosário Central e Estudiantes são os classificados para a Libertadores. Na Bolívia, lá a mais de 4 mil metros de altitude, Always Ridge, Bolívar e The Strongest. No Chile, Coquimbo Unido, Huachipato, O'Higgins e Universidade Católica. Grandes clubes ficando fora da Libertadores o ano que vem. Tradicionais equipes não estão na Libertadores o ano que vem. Na Colômbia, Independiente de Santa Fé, Deportivo Independente de Medellín e o Tolima. No Equador, Independiente del Valle, Universidade Católica e LDU. No Paraguai, 2 de maio, Cerro Porteño, Guarani e Libertad. No Peru, Alianza Lima, Cusco, Sporting Cristal e Universitário. Uruguai, Juventude, Liverpool, Nacional e Peñarol. E na Venezuela, Carabobo, Deportes Laguaria, Universidade Central de Venezuela e Deportivo Táchira. Essas são as equipes que já estão garantidas na Libertadores de 2026. Eu trouxe para vocês porque ontem eu e o Matheus ficamos conversando sobre essas equipes já classificadas. E com exceção feita aos brasileiros e a alguns argentinos, a Libertadores de 2026 pode ser uma das mais fáceis da história. Por isso a gente está nessa animação toda, né? Claro, o jogo é jogado, lambaria pescado, a gente sabe bem disso. Mas olha os clubes que estão se classificando. Não teremos River Plate, não teremos o Racing, não teremos equipes tradicionais do futebol paraguaio, Olímpia. Enfim, são algumas equipes que sempre são fortes e que não estarão na disputa da Libertadores, o que pode fazer com que o Flamengo consiga mais um título da Libertadores. Obviamente que nós temos que olhar aí para os clubes brasileiros. E tudo isso, pessoal, interfere naquilo que o Flamengo vai fazer como planejamento para o ano que vem. O ano que vem é um ano apertado, um ano complicado, não só para o Flamengo, mas para todas as equipes, mas principalmente para Flamengo, Fluminense e Corinthians, quando a gente fala Flamengo, Vasco e Corinthians, quando a gente fala dos clubes brasileiros. Por quê? Porque essas 3 equipes que eu citei agora vão jogar até mais tarde no ano, com Vasco e Corinthians fazendo a final da Copa do Brasil no próximo fim de semana. O Flamengo encerra sua participação esse ano na quarta-feira, dia 17, ao se sagrar campeão mundial em cima do PSG, se Deus quiser. Isso faz com que as férias sejam bem curtinhas para os atletas. O Flamengo precisa que os atletas retornem já nos primeiros dias de janeiro, muito provavelmente na primeira semana de janeiro. Por quê? Porque no dia 11 nós já temos a primeira rodada do Campeonato Carioca. Bem, até aí tudo bem, porque a equipe principal do Flamengo não disputa Campeonato Carioca, principalmente nas 3 primeiras rodadas. E o Flamengo já abdicou de jogar a Copinha, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, justamente para poder aproveitar a molecada toda para poder jogar o começo do Campeonato Carioca, quiçá o Campeonato Carioca quase todo. Ainda há uma indefinição se o Flamengo vai para os Estados Unidos ou não, que para mim, e aí eu peço a opinião de vocês, obviamente, dentro de um calendário tão apertado, seria um erro nós batermos lá nos Estados Unidos para fazer uma pré-temporada, voltar para o Brasil para jogar o Campeonato Brasileiro, que já começa no dia 28 de janeiro. Então o Flamengo está repensando e há a possibilidade, inclusive, de dividir as férias dos atletas. Dá 15 dias agora e dá 15 dias em julho. Ah, Fabrício, mas e a Copa do Mundo? E os caras que vão para a Copa do Mundo? É a escolha dos caras que vão para a Copa do Mundo, né? Se os caras querem ir para as suas seleções, aí eles vão. Mas o Flamengo vai dar ali, pode dar ali os 15 dias de férias antes e dar mais 20 dias de férias durante a Copa do Mundo. Há também a questão de os caras jogam a Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo leva 30 dias, não é verdade? A menos que a seleção chegue à final da Copa do Mundo, os caras vão ficar de férias a partir do momento que suas seleções forem eliminadas. Nós estamos falando de seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção equatoriana e colombiana. Né? Os caras não devem ir muito. Seleção do Equador,
Se passar da primeira fase das oitavas, não passa, e aí o Plata já está de férias. Seleção da Colômbia, a mesma coisa, aí o Carrascal está de férias. Seleção brasileira, sinceramente, eu não vejo ela indo muito além das quartas de final, mas tudo bem, se chegar à final, ali você tem que tirar talvez um Danilo, talvez um Pedro, talvez um Alexandro, para poder descansar uns dias a mais depois da Copa do Mundo, uma semana, duas depois da Copa do Mundo. Mas aí você tem a seleção do Uruguai, que eu também acho que só chega no máximo até as quartas de final, se é que vai tão longe assim. Aí você pode dar folga para Vinha, para Arrascaeta, e para os demais jogadores da seleção uruguaia. Então, não creio que a gente tenha muitos problemas para dar as férias para os jogadores. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Colômbia, Equador, Brasil e Uruguai vão muito longe na Copa do Mundo? E eu estou perguntando isso único e exclusivamente pelos nossos jogadores e pelo planejamento do próximo ano. Agora, o Flamengo precisa resolver o problema das renovações antes de definir o calendário de 2026. E eu estou falando das renovações de José Botto e de Felipe Luiz. O BAP já iniciou conversas para ter José Botto até o fim do seu primeiro mandato pelo Flamengo. Mas a imprensa europeia começou a ver o bom trabalho que o José Botto fez no Flamengo neste ano e alguns clubes da periferia europeia começam a sondar a ida do Botto para lá. Sabendo disso, o BAP já está em cima de José Botto para poder fechar com ele por mais anos aqui no Mengão Queridão. É óbvio que o trabalho de José Botto não é exclusivamente a fonte do sucesso do Flamengo, mas faz parte do pacote sim, tá? Tem um grupo de jogadores, tem o Felipe Luiz, tem as contratações bem-sucedidas de Danilo, de outros atletas que chegaram. Eu ia falar Samuel Lino, mas eu vou ser muito rateado, então eu resolvi até parar aqui. Mas o Botto fez um bom trabalho, sim. Dentro de um contexto, é um trabalho muito maneiro o que o Botto faz. E eu torço para que agora, com a adaptação dele no Flamengo, o Flamengo possa renovar com ele e tê-lo até o final de 2027. Já no caso do Felipe Luiz, o presidente do Flamengo e José Botto esperam retomar as negociações a partir do dia 19 de dezembro. Há alguns impasses aí, principalmente com relação aos valores, ao tempo de contrato e principalmente à multa que o Flamengo quer e que o Felipe Luiz não quer. O Felipe Luiz quer um aumento considerável de salário, saindo de R$300 mil para cerca de 2 milhões e meio de reais, mas ele quer uma multa baixa. E é isso que o Flamengo não quer. O Flamengo até topa pagar os valores que o Felipe Luiz quer, atendeu todas as exigências dele, inclusive, mas quer uma multa alta para não correr o risco de perder o Felipe Luiz no meio do ano, porque é no meio do ano que os principais clubes europeus refazem suas equipes com treinador. O Xabi Alonso pode sair do Real Madrid. Será que o Real Madrid levaria o Felipe para lá? Será que teria chances do Felipe receber uma proposta do Real Madrid para ir para lá? Não sei, nunca se falou disso, a imprensa espanhola não fala sobre isso, mas vagas vão abrir. Se o Real Madrid tira um treinador de uma equipe no meio do ano para suprir a saída do Xabi Alonso, essa equipe que perdeu o treinador para o Real pode vir atrás do Felipe Luiz. Então o BAP quer ter certeza que o trabalho vai começar e vai terminar com o Felipe Luiz. Então esse é o grande impasse que, segundo o BAP, tem que acabar antes do Natal desse ano, para que a programação do próximo ano possa ser feita. Fabrício, o que a gente quer saber é de contratação de jogadores. Pois é, lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que tem alguns empecilhos que estão impedindo que isso aconteça? Um desses empecilhos é justamente a permanência de José Botto e do técnico Felipe Luiz. Como que o Flamengo pode fazer um planejamento, realizar a contratação de atletas, sem saber qual vai ser o seu corpo diretivo, qual vai ser a sua comissão técnica para o próximo ano? Então o Flamengo está sondando os jogadores do mercado, já falei sobre vários para vocês, inclusive no vídeo de ontem à tardinha. Se vocês forem lá dar uma olhada, eu explico a situação de alguns desses supostos interesses do Flamengo, mas o Flamengo tem que esperar para ver o que está acontecendo primeiro com o diretor e com o treinador. Se não resolver com eles primeiro, não tem como bater o martelo por nenhum atleta. Ah, sim, o Vitão do Inter, um zagueiro, e o Gabriel Brazão, goleiro, esses já estão fechados, não com o Flamengo, mas já estão fechados na concepção do Flamengo, que são os jogadores que o Flamengo precisa imediatamente. Então, esses podem fechar a qualquer momento. Agora, os demais atletas, aí é
apenas e tão somente depois que o planejamento estiver fechado. O Flamengo deve ter para o próximo ano, se nada sair do contexto, apenas 4 contratações. E aí eu já cansei de explicar para vocês, depende do cenário, quem vai sair, quem vai repor a saída, aí depende muito, tá? Agora, ontem o GE começou a trazer uma informação que há semanas atrás eu trazia, indo na contramão de todo mundo. Quando a imprensa toda afirmava que o Vinha já estava procurando outro clube, que o Flamengo ia vender o Vinha, eu falava para vocês, não é assim, o Felipe Luiz tem um plano do Vinha voltar mais cedo das férias para poder se adaptar fisicamente e poder competir com o Ayrton Lucas e com o Alexandro. A imprensa inteira dizia que o Vinha ficou para ser vendido. E eu dizia para vocês que não. Já leram a matéria de ontem do GE? Falando exatamente o que eu vinha trazendo para vocês? Sabe por que eu faço questão de ressaltar isso aqui? Para você ver que você pode confiar naquilo que a gente fala e escreve, mesmo quando todo o restante disser ao contrário. Mas dia menos dia, os caras vão ver, vão receber a informação que nós recebemos aqui. O trabalho nosso é muito sério. Gente, eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, para poder levar para vocês as informações verdadeiras do Mengão Queridão. Doa quem doer, mesmo que doer nós mesmos. Então tá aí, o que eu vinha falando para vocês há semanas sobre o Vinha, agora colocado na matéria do GE, um mega portal que muitos dão mais credibilidade do que deveriam, inclusive, mas está aí, confirmando mais uma informação do nosso canal, que quando nós falávamos sobre isso, o mundo inteiro falava o contrário. Bom, eu fico muito orgulhoso de poder servi-los com informações verdadeiras do Clube de Regatas do Flamengo. Não me envaideço com isso, eu fico apenas satisfeito de poder levar até vocês a informação verdadeira. Por isso eu peço para vocês nos ajudarem a chegar aqui na meta que a gente estipulou de 187 mil. Peço mais uma vez que quem puder colaborar financeiramente para a gente manter a nossa infraestrutura, que colabore através do Superpix fabriciomllopes@gmail.com e, é claro, dê o seu testemunho para que a gente possa ter mais inscritos. O seu testemunho é fundamental. Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Saudações rubro-negras.